Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao canal Carrossel de Leitura. Eu sou a Isabel. Hoje eu vim falar para vocês de um livro muito legal. E esse livro me chamou muita atenção porque ele não tem autor. Sempre eu venho aqui e eu falo dos autores, as suas obras, curiosidades sobre o próprio livro, curiosidades do autor, o que o autor está fazendo agora, qual foi a obra que ele deixou, não é? Esse livro não tem autor. O livro é O Kybalion. Ele é um livro que estuda a filosofia hermética do Antigo Egito e Grécia. Ele é um livro muito legal. Por que ele não tem autor? Porque não se sabe quem foi que escreveu o livro. A única denominação que tem no livro é Os Três Iniciados. Só isso, mais nada. O livro fala basicamente de Hermes Trismegisto. Ele foi um estudioso, ele foi um filósofo, ele foi, acima de tudo, um observador da condição humana. Por que eu digo isso? Porque na época que ele viveu, ele observava as pessoas, as situações, o que acontecia quando as pessoas tomavam certas atitudes. Então ele era, acima de tudo, um observador. A partir daí, ele escreveu as 7 leis herméticas, que eu vou falar aqui porque está no livro. O primeiro capítulo do livro, a introdução, é sobre o Hermes. Então, fala sobre ele, né, sobre as leis que ele criou. Ele era considerado o escriba dos deuses, ele era considerado o enviado dos deuses. Tamanha era a perspicácia dele naquela época, né, e observação. Então, tudo que ele escreveu, a obra dele, inclusive esotericamente falando, o fundamento vem dele. Toda essa parte esotérica que nós temos até hoje, né, globalmente falando, vem do Hermes. Ele era assim, para aquela época, ele tinha uma visão muito avançada sobre todas as coisas. Então vamos lá. Então o livro, o primeiro capítulo, né, a introdução, fala sobre ele, né, falam curiosidades dele, sobre a filosofia hermética, né? E aí começa a falar sobre as leis mais propriamente ditas. As leis são o mentalismo, a correspondência, a vibração, a polaridade, o ritmo, causa e efeito e gênero. Todas essas 7 leis são explicadas no livro, né? Tem o seu fundamento e depois vem a explicação da lei. E se você for ler, realmente faz efeito, faz sentido, desculpa. Por exemplo, o princípio da polaridade. Vou ler aqui. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu par e o seu oposto, o seu semelhante e o seu dessemelhante, são os mesmos. Os opostos, eles são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam, todas as verdades são meia-verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, por exemplo, vamos pegar um termômetro. Vamos dizer que isso aqui é um termômetro. A função do termômetro é medir a temperatura, quente ou fria. Não importa se é o quente ou o frio. Ele não é para medir a temperatura? Então, é isso que ele fala aqui, ó. Os opostos são idênticos em natureza. Qual que é a natureza do termômetro? Medir a temperatura. E o que diferencia o quente do frio? O grau. Se você vai medir a temperatura de uma pessoa
e ela está com febre, ele está quente. Então, o grau do termômetro mostra que ela está com febre. A temperatura sobe. Se você pegar o termômetro e colocar na geladeira, a temperatura desce, porque está frio. Então, a polaridade é isso. Não existe o bem e o mal. Eles são opostos? São. Mas o que é o bem e o mal? Já pararam para pensar no que é o bem e o mal? Já pararam para pensar no que é o certo e o errado? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, quem é que tem razão? Quem tem razão sobre um determinado assunto e quem está errado sobre um determinado assunto? Esse está certo na opinião dele e esse está certo na opinião dele. Então não existe o certo e errado, são apenas opostos. O grau entre eles é o que diferencia. Estão entendendo? Então esse é o princípio da polaridade. Quando você recebe uma informação, uma pessoa vem te dar uma informação, qual que seria o certo? Parar, se afastar, ouvir com os seus ouvidos, enxergar com os seus olhos e pensar. Essa pessoa está certa? Essa informação que ela está me dando é certa? Será que o que estão falando é certo? Hoje em dia todo mundo quer ter a verdade em si, quer estar certo. Não é assim. Essa polaridade, ela tem que ser revista. E quem faz isso, quem vê, somos nós. Sou eu, com as situações que acontecem na minha vida, é você, com as situações que acontecem na sua vida. Então, essa lei do Hermes faz sentido, faz todo sentido. Como as outras também fazem. Como a lei da correspondência, como a lei da vibração, tudo vibra. Se você pegar essa caneta e olhar com um microscópio dentro dela, você vai ver os átomos, os elétrons, os prótons se movimentando. Mas a caneta está aqui, ó, sólida, parada. Mas e o que forma ela? Está vibrando. Eu estou vibrando, você está vibrando. Tudo é uma vibração, tudo. Então faz sentido. Quando você começa a pensar, a pesquisar, você fala, faz sentido essa lei do Hermes. E assim todas as outras. É claro que você, eu ou qualquer outra pessoa, todos os dias viver nas 7 leis é um pouco difícil. Porque as situações da vida da gente acontecem, né? Muitas vezes nós estamos em uma situação que não depende só de nós dependemos de outras pessoas. Mas quando você pega esse livro, que é muito bom, lê as leis e começa a aplicar, você vai ver que a sua visão das coisas, ela muda. Esse livro aqui, eu sempre consulto. É um livro que às vezes acontece alguma situação na minha vida e eu sempre consulto. E eu sempre consigo ver uma coisa a mais. É uma ótima indicação. O Kybalion. Os 3 iniciados do Hermes Trismegisto é uma excelente indicação. Tem interesse? Quer saber mais sobre o livro? Eu vou deixar aqui embaixo o site e o e-mail da editora Pensamento, tá? Aqui, editora Pensamento, que é a referência do livro, tá? É a editora do livro. É um livro muito legal, vale a pena ter, vale a pena ler, vale a pena sempre consultar, e vocês vão ver que todas as leis que estão aqui realmente fazem sentido na nossa vida. Gostou do conteúdo? Quer saber mais sobre o Hermes? Me fala o que você está achando, né, das leituras dos livros, dos editores, dos livros em si. Fala os seus comentários para mim. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com alguém que você goste, alguém que goste
que já tenha ouvido falar, por exemplo, sobre o Hermes, ok? Por enquanto é só. Gratidão a vocês, muito obrigado por me ouvir mais uma vez e até o próximo vídeo.